Olá, quem é que não gosta de um pãozinho quentinho, gostoso, mas todo mundo com medo de engordar por causa de pão? Então hoje eu trago uma receita muito prática, onde você inclui a abobrinha e ricota nessa massa de pão. E faz num formato diferente para agradar todo mundo. Vamos aprender? Bom, a primeira coisa quando a gente vai fazer um pão, hoje você tem duas alternativas. O fermento de pão, aquele tabletinho, né, que fica na área de refrigerados do supermercado, e esse seco aqui que vem num pacotinho. Esse pacotinho eu acho muita quantidade para essa receita, porque não é uma receita grande. Então você vai usar uma colher de sopa de fermento seco para pão. Aí é o seguinte, a gente normalmente mistura um pouco de farinha antes de adicionar os ingredientes, porque aí ele tem uma atuação melhor. Então calcula aí mais ou menos uma xícara de farinha de trigo. Então a gente mistura. E aí eu vou fazer aquela famosa depressão aqui no meio, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Tá vendo? Deixa uma partezinha assim menos cheia de farinha. Muito bem, então misturado o fermento com uma xícara de farinha de trigo. Agora eu vou bater um ovo, bate assim com o garfo, e aí você vai colocar aqui no meio, mas vai reservar cerca de uma colher de sopa, porque a gente vai pincelar depois esse pão, ok? Muito bem. Aqui eu tenho uma abobrinha média que eu ralei no ralo grosso e levei ao fogo para murchar. Repara que ela está com um pouquinho de líquido, tá vendo? Então, você não despreze esse líquido. Você vai guardar que vai dar mais ou menos meia xícara de líquido aqui. Então, você vai colocando tudo aqui, ó. 250 gramas de ricota. É uma ricota pequenininha ou metade de uma grande. Também lá no meio. Receita fácil, né, pessoal? Às vezes o pessoal acha que é difícil fazer pão, então vai ver que não é não. Aqui eu tenho 1/4 de xícara de azeite. Guardar um pouquinho aqui. E uma colher de chá de sal. Pronto. Agora você vai começar a misturar, primeiro, né, com essa farinha e esse fermento. E depois, e um detalhe, se você puder deixar esse líquido mais assim quentinho, melhor, né? Morno. Pronto, agora eu vou adicionando o restante da farinha. Você vai usar entre 2 e 2,5 xícaras de farinha de trigo. Então, colocando. Bom, quando ficar difícil de você misturar com a colher, então você vai começar a adicionar mais um pouco de farinha e aí é hora de colocar a mão na massa. Sempre aquela brincadeira, coloca uma mão na massa só, porque senão o telefone toca ou alguém te chama para resolver alguma coisa. Tá vendo? Fica uma massa bem macia, bem gostosa de trabalhar, ela desgruda da sua mão. E aí você vai deixar descansar cerca de 30 minutinhos. Então você vai deixar crescer 30 minutinhos, ok? Depois você vai pegar uma colher, é importante, ó. Eu deixei um pouco a mais de azeite aqui para fazer isso. Você vai untar a mão com azeite e aí você vai pegando bolinhas. Você é bom de mira? Porque a forma é exatamente desse tamanho que você vai precisar. Depois você vai ver a pronta. E aí você vai encher de bolinhas até o fim. Você vai ter que deixar crescer um pouquinho, tá? Então, mais ou menos uns 30, agora tá calor ainda, uns 30 minutinhos. E aí eu vou adiantar um processo, mas o que vai acontecer aqui? Elas vão acabar crescendo e se grudando aqui para formar as bolinhas, tá ok? Aí quando acabar isso, você vai fazer o seguinte, pega uma tesoura e faz uns cortes aqui em cima, ó. Tá vendo? Depois fica bonitinho na hora que assa. Então, você faz isso aqui. Pronto. Cortou em cima com a tesoura. Aquele pouquinho de gema que você usou, você só vai pincelar na hora que tiver crescido, mas eu vou mostrar para você.
Então, deixa primeiro crescer, que a bolinha vai ficar mais graúda, vai juntar uma na outra. E aí você encerra fazendo isso aqui, tá? Então, faz isso nela todinha. Bom, eu vou mostrar para você o resultado final, mas ó, só para você enriquecer mais ainda a sua receita, você pode colocar um pouquinho de semente de gergelim. Super rica em cálcio, faz muito bem para você, ó. Como é que ela entra aqui? Naquela fase, depois que você cortou, pincelou, você salpica o gergelim, tipo 1 a 2 colheres de sopa e forno, tá bom? Então, vou ficando por aqui, não se esqueça, avise a todo mundo, curta minhas mídias sociais e aí também isso me ajuda a trazer sempre receitinhas legais para vocês. Até a próxima!